Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, que este ano completa o seu 20º aniversário. Hoje trataremos de um tema muito importante, os caminhos para a superação da violência do Brasil. E teremos também um entrevistado muito importante, com muita experiência, que é o professor Jailson de Souza e Silva. Nosso entrevistado, ele é professor da UF, da Faculdade de Educação, doutor em Sociologia da Educação. Tem, entre os seus muitos títulos, entre suas muitas atividades, nós queremos destacar que ele é conselheiro de informações da cidade do Instituto Pereira Passos. Ele é fundador e diretor atual do Observatório de Favelas. Ele é consultor do SEBRAE e UNICEF, ex-secretário de Educação de Nova Iguaçu, e atualmente ele coordena uma rede de prevenção de violência na rede pública de Belo Horizonte, como uma de suas inúmeras atividades. Com vocês, o nosso professor, e nós vamos iniciar o bloco, fazendo uma pergunta. Qual o conceito de violência? Dele que estuda, que não só ele conhece a prática, mas também a teoria. Ele é um estudioso desse assunto. Então, professor, por favor, nos explique qual o seu conceito de violência. Bom dia, professora Tânia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a sua apresentação falta uma coisa específica, que para mim é muito importante. Eu sou consultor do UNICEF, eu sou doutor, eu sou professor da universidade, mas eu sou, antes de tudo, o que o meu nome diz. Eu sou Jailson de Souza Silva, eu sou nascido e criado na periferia do Rio de Janeiro, morei muitos anos no Brás de Pina, Irajá, Favela da Maré, e me tornei intelectual da periferia. Eu falo de um determinado lugar. Quando eu produzo teoria sobre a cidade, eu sou geógrafo de origem, eu produzo um determinado tipo de teoria que tem muito a ver com a minha identidade social. Então, quando eu estou falando de alguns determinados temas, como a questão da violência, eu falo exatamente da minha experiência e do meu processo de reflexão sobre essa vivência. Da nossa experiência no Observatório de Favelas, da forma como a gente foi construindo caminhos para pensar a cidade. Então, eu sou uma pessoa que tenta trazer ao máximo a minha história, a minha origem, com muito orgulho dela, com muito orgulho da minha trajetória, para conseguir pensar no novo projeto de cidade, no novo projeto de ser humano. Como é que a gente pensa a utopia do Brasil no contemporâneo? Que tipo de sujeito social nós podemos construir? E discutir a violência, dar conta da violência é fundamental nesse campo. Porque, objetivamente, nós temos uma visão do Brasil como homem cordial, a visão de homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, do brasileiro como hospitaleiro, como alegre, como divertido, mas nós continuamos sistematicamente matando 50 mil pessoas por ano. Então, nós temos no último ano morreram 50 mil pessoas, esse ano nós estamos indo para lá também, no ano passado também. Nos últimos 20 anos foram assassinados no Brasil 859 mil pessoas, quase 900 mil pessoas, e tem uma particularidade perversa. São principalmente negros, pobres, jovens, das periferias e favelas. Então nós estamos cada vez mais resolvendo o problema da mortalidade infantil, avançando muito na questão da redução da mortalidade infantil, mas estamos eliminando sistematicamente nossos jovens. São jovens, adultos, do sexo masculino, principalmente. Nós já temos 500 mil prisioneiros no Brasil hoje. O Brasil hoje é o 4º país do mundo com mais prisioneiros, com mais está encarcerando. E, de novo, principalmente jovens com menos de 29 anos, semi-alfabetizados ou com ensino fundamental, e 70% deles por causa do tráfico de drogas. Então nós temos uma questão fundamental, que é a criminalização cada vez maior dos jovens das periferias e favelas, e isso é uma das principais situações de violência que a gente vive. Como é que eu defino violência? Como é que eu penso violência? Eu produzi em 2005 um livro para o UNICEF, que era a questão da violência no Brasil contra crianças e adolescentes. Tem várias acepções de violência, mas o termo que eu prefiro, que é o mais sintético, violência é tudo aquilo que agride a dignidade do ser. Então, muitas vezes, por exemplo, vamos pensar numa relação sadomasoquista, que é uma coisa meio perversa para a imensa maioria das pessoas comuns. Mas ali não é uma relação de violência, ali é uma relação de fetiche, de fantasia, porque ali é um consentimento das duas partes. O problema fundamental da violência é quando simplesmente eu exerço um processo de dominação e agressão contra o outro e principalmente o desumanizo. A principal consequência da violência, seja contra a mulher,
contra o negro, contra a criança, contra o idoso, contra o jovem e assim vai, é porque ela nos desumaniza. Ela impede que a gente viva a nossa humanidade de forma mais plena. E a gente vê muitas vezes a violência de uma forma muito mais genérica, ou então de uma forma muito dirigida para alguns. Por exemplo, a gente vê a violência do assalto, do crime, a gente vê a violência, muitas vezes, dos grupos criminosos, a gente vê a violência da tortura, mas a gente vê pouca violência cotidiana, a cultura violenta que domina a sociedade brasileira. Uma das maiores violências que tem no Brasil, por exemplo, é a forma de representação das favelas. Então, por exemplo, o IBGE chama a favela, define a favela como aglomerado subnormal. O IBGE não tem uma definição do que é normal, tem uma definição do que é subnormal, isso é a favela. Eu costumo dar um exemplo muito característico de uma médica que eu fui uma vez, e é uma senhora cidadã, cumpridora dos seus deveres, que cuida bem dos seus filhos, que é trabalhadora, paga seus impostos, cumpre seus deveres de cidadania, mas ela estava muito feliz porque o César Maia teria prometido, na época que ele foi candidato, duas coisas. Primeiro, ele faria a Cidade da Música, ela morava na Barra da Tijuca, mora na Barra da Tijuca, então ela tinha uma demanda muito grande de equipamento público como aquele, e ele teria prometido não fazer uma linha do metrô que ligaria o aeroporto internacional à Barra da Tijuca. E por que ela não queria essa linha do metrô, que era encargo obrigatório dos Jogos Pan-Americanos? O Rio se comprometeu a fazer esse metrô, porque ela não queria mais pobres na Barra, porque ela não queria facilitar o acesso dos pobres à Barra. E essa pessoa, em momento algum, falando isso, tranquilamente para mim, ela não se sentia minimamente violenta. Sexta-feira nós recebemos uma pessoa no Observatório de Favelas, era uma pessoa de El Salvador. Ele chegou atrasado e me pediu desculpas. E o Observatório de Favelas fica na esquina da Avenida Brasil, muito próximo da Avenida Brasil. Ele falou que ele teve que entrar no terceiro táxi para conseguir ir para Maré, porque o primeiro táxi que ele falou que é para Maré, botou ele para fora, o segundo táxi botou para fora, e o terceiro ele falou, que ele já era mais esperto, falou que ia para a Avenida Brasil, eu falei que era na esquina, e só assim ele conseguiu ser levado. Nós estamos falando de situações inúmeras de violência no plano simbólico que se materializa nesses assassinatos. Então, a gente tem fundamentalmente o problema de violência que hoje no Brasil é a discussão do sujeito que a gente disputa. Então, nós temos dois sujeitos em disputa no Brasil. O primeiro sujeito que a gente está em construção, de utopia do século XXI, eu chamo de sujeito pleno, do ser pleno. Esse ser pleno, necessariamente, ele tem 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão que eu chamo de singular subjetiva. O que significa isso? É o direito que Rousseau afirmava de todos nós vivamos a nossa autenticidade, a nossa dimensão mais primária, em que a gente possa ser simplesmente nosso prenome. Eu sou Jailson, Tânia, Cecília, e cada um de nós na nossa singularidade, na nossa subjetividade. Que a gente possa viver, então, nas nossas dimensões, os nossos quereres com liberdade. Isso é um grande desafio. Nós estamos avançando muito nesse aspecto. Basta ver que o Supremo Tribunal Federal reconheceu há pouco tempo. Eu sou heterossexual até hoje, gosto de ser, estou satisfeito de ser, não sei o que vai acontecer no futuro. Minha mãe ficaria muito preocupada se por acaso eu tivesse alguma outra mudança, mas eu fico muito feliz de ser brasileiro quando o Supremo Tribunal Federal define que a partir de agora nós podemos nos apaixonar pela pessoa e não mais pelo gênero. Porque é um atrevimento do Estado querer definir por quem a gente tem que se apaixonar, com quem a gente tem que se casar. Então, esse tipo de direito pessoal no Brasil ainda é muito pouco desenvolvido. Essa dimensão singular subjetiva do ser humano é essa dimensão que permite ele desenvolver os seus quereres, sua dimensão mais autêntica. Só que, como eu falei no início, eu não sou apenas isso. Eu não sou apenas o Jailson, meu prenome. Eu sou o Jailson Silva, filho de imigrantes nordestinos, professor, morador da periferia, carioca, brasileiro. Então, objetivamente, eu tenho uma experiência de vivência e nos meus grupos sociais, nos meus pertencimentos sociais. Essa dimensão eu chamo de particular social. Então eu tenho a dimensão singular subjetiva, a dimensão particular social. Só que não basta isso. Que essa médica da Barra da Tijuca, ela também tem consciência singular subjetiva, ela também tem consciência particular, só que ela só sabe se relacionar com o mesmo. Ela não sabe se relacionar com o outro, com o diferente. E ela perdeu a dimensão, é a terceira dimensão fundamental do ser humano, que é a dimensão humano-genérica, em que nós nos reconhecemos como seres humanos. E, por fim, nós temos a dimensão global ecológica. Nós não somos só os seres donos do planeta. Nós partilhamos esse planeta, cuidamos desse planeta com as outras espécies. Nós precisamos cuidar desse planeta. Então, nós temos a dimensão global ecológica. Então, esse ser global ecológico, esse ser particular social, esse ser humano genérico e esse ser singular subjetivo
é que define o ser humano que eu proponho. E ele é o ponto fundamental para enfrentar a questão da violência. Nós agradecemos muito a essa aula de sociologia que o senhor nos deu. E como se manifesta a violência, professor? Porque existe outra concepção básica de violência, que é outro tipo social, que é o que o ser humano hoje no contemporâneo está. Nós estamos reduzidos à nossa condição de consumidor. Então nós estamos reduzidos a ser o que nós consumimos, principalmente consumo de bens distintivos. Então o que dá significado à vida termina sendo a capacidade de você conseguir ter um consumo maior. Então, se nós temos um filho de 30 anos, ele trabalha na multinacional, ele tem um diploma de Harvard, ele consegue morar num apartamento, big apartamento na área nobre, ele tem um carro chique, ele venceu na vida. Não importa se ele é um cara egoísta, não importa se ele reduz a vida simplesmente a viver em função de si mesmo, não importa se ele tem uma relação com o outro de absoluta utilização e só ver o outro como instrumento do seu prazer, o que importa é que ele venceu na vida. Então, quando você reduz a vida ao consumo, você constrói hierarquias entre quem vale mais e quem vale menos. Então, nesse sentido, por exemplo, vamos considerar que morre um menino assassinado de 30 anos, universitário, branco, da área nobre, na rua Moreira César, por exemplo. A tristeza é muito grande. Eu me lembro até hoje que eu estava em Roraima uma vez, teve 5 meninos de classe média que morreram na Lagoa. Mas isso era muito... Eu estava em Roraima, estava em Rondônia, estava em 2 estados, e aquilo estava sendo uma comoção. Só que hoje, nesse momento, estão sendo assassinados 15 adolescentes no Rio de Janeiro, no Brasil. Estão sendo mortos 15 adolescentes, e isso não comove, porque quem está morrendo não são esses jovens de classe média alta. São garotos de periferia, de favelas, que gostam de funk, que são negros, que muitas vezes iletrados, e que são considerados absolutamente descartáveis. Então, quando a gente reduz a vida ao consumo, a gente reduz simplesmente esses seres à condição de descartáveis, de lixo, e logo eles podem ser tratados como sub-humanos. Então, o que define principalmente a violência no plano estrutural é o consentimento da sociedade de que a gente pode tratar uns desigualmente de outros. Então, nosso problema fundamental não é o crime, é a forma como a gente lida com o crime. E é isso que a gente vai poder conversar um pouco mais. Mas que bom, né? Nós tivemos agora uma visão assim da universalidade da vida, né? Nós tivemos uma visão do ser humano, do seu entorno e realmente dessa relação do humano com o seu entorno. Nós tivemos aqui uma relação de um respeito à vida, essa vida que se expressa em todos os seres, né? E nós não podemos realmente fazer essa distinção que o senhor colocou, porque é a vida querendo assim se manifestar em toda a sua plenitude, e nós tolhendo essa vida, principalmente quando é a vida de um ser humano, né? Nós queremos, então, que nós já estamos no fim desse bloco, desse riquíssimo bloco, né? Nós queremos terminar esse bloco, mas que você, telespectador, continue conosco para saber mais sobre o tema de hoje, que é os caminhos para a superação da violência no Brasil, com o nosso professor Jailson de Souza e Silva. Fique conosco para o próximo bloco. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação da Universidade Federal Fluminense, nós continuamos tendo o prazer de entrevistar o professor Jailson de Souza e Silva, que, continuando o nosso trabalho, professor, nós queríamos perguntar ao senhor como a violência afeta a vida cotidiana dos moradores da favela.
Eu morei na favela há muito tempo e o Observatório de Favelas, e nós temos uma série, tudo que eu estou falando aqui está lá no nosso site, a gente escreve no nosso site, tem muitos textos, tem muitos trabalhos publicados. Vale a pena porque é um grupo raro no Brasil, que é uma organização forte, que trabalha o Brasil inteiro, formada por intelectuais que vieram da periferia. Todos nós que fundamos o Observatório somos universitários de primeira geração. Fomos os primeiros membros da nossa família a chegar na universidade, né? Então a questão da favela é muito forte, porque a favela tem reinventado o Rio de Janeiro desde a década de 80. Por um lado ruim, que a favela passou a ser representada como outro, como estranho, como perigo. Então, o morador da favela foi pensado como sob o estigma do criminoso, e por isso ele é definido como potencial criminoso, muitas vezes. Uma vez eu estava dando uma entrevista, e um jornalista virou e falou: não é um absurdo o preconceito com os moradores de favelas, no máximo 30% dos moradores de favelas são criminosos. Eu falei com ela: na Maré tem 150 mil pessoas. O que você está dizendo é que cerca de 50 mil pessoas saem todos os dias da Maré para assaltar, traficar, furtar, se prostituir, etc. É isso que você está dizendo? Como no Rio de Janeiro tem 1,5 milhão de moradores de favela, você está dizendo que nós temos 500 mil criminosos dentro das favelas só do Rio de Janeiro. Você acha que algum país resistiria, algum mundo resistiria? E isso, eu estava, outra pessoa falando 20%. Eu estava perguntando num grupo, até uma pessoa famosa, jogadora de vôlei, ela falou 20%. Quando eu dei essa explicação, ela falou: o pior é que eu falei 20% para ser educada, porque eu achava que era bem mais. Quer dizer, é um raciocínio que não tem nenhuma base de sustentação. Nós temos que construir políticas públicas que levem em conta que a cidade é uma só. Nós temos que romper com o processo de criminalização violentíssima. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a descriminalização das drogas. Hoje, as drogas se tornaram um problema terrível, não pelo uso em si, mas por causa da guerra às drogas que foi construída. Nós temos 70% dos presos envolvidos com drogas. Nós temos 70% a 80% dos assassinatos fruto da questão das drogas. É um problema a ser resolvido. Então, a questão da violência no Brasil não resolve-se enquanto a gente não enfrentar a questão das drogas. O Estado está tendo uma ação efetiva agora no campo da unidade de polícias pacificadoras. O nome é horroroso. Certamente o PP, a Unidade Policial Pacificadora, não é o que a favela precisa, mas é a mudança do paradigma que é importante. Ao invés da polícia entrar e fazer uma guerra de extermínio contra os jovens do tráfico, simplesmente entra e ocupa e reconhece pela primeira vez na história que o morador da favela também tem direito à segurança. Que a favela não é só uma arena de enfrentamento daquela guerra específica, porque foi definido que o crime maior do Brasil é as drogas, e as drogas no varejo são justamente os jovens pobres. Isso não é coincidência. Você não tem ninguém com crime financeiro preso, mas você tem milhares e milhares e milhares de jovens pobres presos por isso. Então, enfrentar a violência é definir o que é crime para nós. E qual a prioridade que a gente vai dar, porque o crime é uma construção social. O adultério, até há pouco tempo, era considerado crime, apesar da sociedade ter mudado a ponto de ter superado isso. Então, até há pouco o cara agrediu uma mulher, por exemplo, a sua esposa não era considerado crime. A Lei Maria da Penha nos ajuda a mudar disso. Até há pouco tempo, a pessoa não tinha o direito de se casar com uma pessoa do mesmo gênero. A lei está mudando isso. Nós precisamos mudar nossa forma de pensar as leis para enfrentar a violência. Segundo, nós precisamos que o Estado efetivamente se torne republicano. O Estado brasileiro, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro fez uma cidade da música na Barra da Tijuca, um dos lugares mais ricos do país, custando 600 milhões de reais. Nesse mesmo período, 7 equipamentos precários tinha na periferia e subúrbio do Rio de Janeiro, tiveram que ser interditados porque não tinham condições de uso, que eram as lonas culturais. Então você não tem nenhum equipamento cultural de qualidade nas periferias e subúrbios. A política pública tem que dar conta disso. E fazer isso porque é o direito de cidadania. Por exemplo, tem um amigo meu que falou que ficou morrendo de vergonha quando eu li um texto meu, que ele foi fazer, ele trabalhava em Porto Alegre, e ele reconheceu uma fala que eu fazia, que era assim: quando você faz uma praça numa área nobre da cidade, é um direito do cidadão. Quando faz a mesma praça de esporte na favela, é para prevenir a violência. Então, todo o discurso em relação aos moradores de favela sempre é a potencial violência que ele pode provocar e tem que ser controlado, tem que ser detido. E isso é muito perverso. Na Maré, tem 10 vezes mais universitários do que traficantes de drogas. E a representação que se tem da Maré e de outras favelas do Rio é que é um espaço apenas dos traficantes e nada mais. Então, o Estado tem que cumprir o seu papel de soberania em toda a cidade. É uma vergonha que boa parte da cidade do Rio de Janeiro, de Niterói e outras mais, as partes mais pobres sejam dominadas por grupos criminosos armados. É uma vergonha que o Estado não regule a ordem social nesse território. É simplesmente uma escolha do Estado de não fazer isso. Quando eles decidiram fazer isso, estão fazendo com as PPs. Então nós precisamos garantir. Agora, não é a polícia que tem que ir. Não adianta simplesmente trocar a ditadura do traficante de drogas, do miliciano, pela ditadura do policial. Nós temos que ter o Estado indo junto.
A polícia é só um dos braços do Estado. Nós temos que ter controle social sobre essa polícia. Se nós não tivermos controle social sobre essa polícia, daqui a pouco ela vai de novo estar extorquindo os traficantes, ou pior, vão virar milicianos. E aí aquele grupo, aquela lógica privatizada da regulação da ordem social volta a acontecer. Então os caminhos para o enfrentamento da violência estruturais são de você cada vez mais discutir o racismo, discutir os preconceitos, as representações e começar a ter medidas econômicas que enfrentem a desigualdade. Porque tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com o racismo brasileiro, que é estrutural. Você tem o segundo caminho, então mudar as representações sobre os pobres é fundamental. E construir políticas públicas republicanas é o outro passo. E mudar a cultura para afirmar o direito efetivamente do sujeito viver a sua cidadania de forma plena, ser reconhecido como cidadão. Então, nesse aspecto, a gente precisa construir programas culturais. A gente criou, por exemplo, lá na Favela da Maré, um centro de artes visuais, chama-se Instituto Bela Maré. A gente produz arte visual. As pessoas ficam muito impressionadas com o seguinte: a favela não tem que ter artes visuais, não tem que ter artes plásticas, a favela tem que ter saneamento, luz, esgoto, como se o morador da favela não tivesse direito a uma expressão artística mais sofisticada. Então nós criamos lá, através da Rede da Maré, que é uma organização fortíssima na Maré, uma orquestra de flautas. Teve cara sectário falando assim, que é um absurdo levar a música da burguesia para a favela. Não tem música da burguesia, não tem arte da burguesia, tem arte apropriada por alguns em relação aos outros. Nós temos que produzir arte para todos. Então, democratizar as artes, democratizar as políticas públicas, democratizar os equipamentos públicos, serviços públicos, efetivamente reconhecer o direito dos moradores a ter uma estrutura de vida com qualidade, é fundamental para enfrentar a violência. E é fundamental romper também com o discurso sobre cidadania, que é muito perverso. Efetivamente, não existe preparação para a cidadania. A educação, por exemplo, o objetivo dela não é preparar para a cidadania, não é construir, porque efetivamente nós nascemos cidadãos. Por nascer cidadão é que eu tenho direito à educação. Por nascer cidadão que eu tenho direito a trabalho, à renda, à cultura, à saúde, e a um ambiente sustentável, a um ar puro. Então, é por ser cidadão que eu tenho que ser reconhecido. Então, não existe um processo de dividir as pessoas entre aqueles que já são cidadãos e aqueles que serão a partir de política específica. O garoto da favela tem direito à cultura, ele tem direito a esporte, ele tem direito à educação efetiva de qualidade, à saúde, à vida, a não ser assassinado, porque ele é cidadão, porque ele é um ser humano e ele tem que ser reconhecido nessa dimensão. Então, me parece que o que a gente reflete, que eu estou lançando nesse livro Novo Carioca, é essa concepção de utopia. O que aconteceu? Nós perdemos, em nome da perda da utopia socialista no século XX, os setores progressistas ficaram sem uma referência de sujeito. E termina, muitas vezes, trabalhando numa lógica muito estatólatra, achando que é o Estado que tem que resolver tudo. Nós temos que fortalecer a sociedade civil, nós temos que conseguir construir uma concepção de ser humano onde a gente se reconheça. E que seja já presente. O maior erro da esquerda clássica foi pensar na dimensão, é a palavra feia, mas importante, teleológica. É uma dimensão de tudo remeter ao futuro. Então, muitas vezes, por exemplo, os caras achavam que o fim justifica